Olá, no podcast de hoje iremos falar sobre refrigerante. Eu sou Tainá Albuquerque, aluna do curso de Agronomia, cursando a disciplina Tecnologia de Produtos Agropecuários, ministrada pelo professor doutor Leandro Camargo Neves. Você sabe como surgiu o refrigerante? Em 1767, o químico inglês Joseph Priestley conseguiu adicionar gás carbônico à água, produzindo pela primeira vez a água carbonatada artificial. Descobriu também ser esta a substância responsável pela efervescência das águas minerais, que tanto agrada ao paladar. Em 1807, o farmacêutico americano Townsend Speakman melhorou bastante o gosto da água carbonatada, misturando-a com açúcar e sumos de frutas. O resultado foi se tornando gradualmente conhecido e procurado como excelente maneira de saciar a sede. Logo surgiram as fontes de soda, estabelecimentos que comercializavam a mistura, e surgiu a partir desse momento os refrigerantes. Em 1886, John Pemberton, um farmacêutico de Atlanta, dos Estados Unidos, criou uma bebida que se tornaria um grande símbolo americano. A história do refrigerante no mundo está ligada muito à história da empresa precursora no mercado, a Coca-Cola Company. Estima-se que a população mundial consuma todos os dias 1,3 bilhão de litros da bebida, uma quantidade enorme equivalente a 1.688 piscinas olímpicas. O surgimento do setor de refrigerantes no Brasil está datado de 1904. Nesse ano foi fundada a primeira indústria de refrigerantes e, posteriormente, em 1905, surgiu uma segunda. Essas empresas ainda estão em funcionamento e são caracterizadas por sua regionalidade em virtude de serem empreendimentos familiares. O processo, na época, era completamente artesanal, portanto, a produção não passava de 150 garrafas por hora ou até menos. Mas afinal, o que é o refrigerante? O Ministério da Agricultura e Abastecimento define refrigerante como uma bebida gaseificada obtida pela dissolução em água potável de suco ou extrato vegetal de sua origem adicionada de açúcares. E segundo a Associação Brasileira de Refrigerantes, os refrigerantes são produtos alimentícios que possuem basicamente a característica de fornecer calorias através de um sabor refrescante. Essas bebidas gaseificadas com adição de CO2 são isentas de álcool e normalmente consumidas após ser refrigerada. Apresentam características estimulantes que revitalizam as energias, produzindo uma gostosa sensação de relaxamento ao organismo, seguido de nova disposição para o trabalho, estudo e esporte. A classificação mais comum dos refrigerantes é baseada na composição do mesmo. Podem ser divididos em simples, quando cita o componente principal, neste caso incluem-se os refrigerantes de cola, guaraná, ou outra fruta ou outro vegetal utilizado, e os refrigerantes mistos, quando ocorre composição de mais de um componente principal. Por exemplo, os cítricos, os coloridos típicos de fantasia que incorporam muitos aditivos alimentícios liberados para este fim, principalmente os flavorizantes. Na rotulagem, deve-se indicar sua classificação baseando-se nos critérios explicados. Os ingredientes básicos utilizados no processo de produção dos refrigerantes são água, açúcar, concentrados e gás carbônico. A variação dos tipos e da quantidade de aditivos utilizados para saborizar, aromatizar e colorir a bebida gaseificada será de acordo com as características desejáveis para o refrigerante que será produzido, bem como a quantidade de açúcar que será adicionada é determinada de acordo com o nível de doçura desejado a ser definido pela preferência do fabricante. A água é o ingrediente de maior quantidade na composição, chegando aproximadamente a 90% do volume total. É o principal componente, sendo uma matéria-prima indispensável. O açúcar é o segundo em grande quantidade. Ele confere o sabor adocicado, encorpa o produto juntamente com o acidulante, fixa e realça o paladar e fornece energia. Quando incorporados aos refrigerantes, os aditivos conferem as características de cor, sabor, odor e propriedades químicas adequadas à sua conservação.
Os aditivos incorporados podem ser sucos naturais de frutas, flavorizantes, estabilizantes, conservantes, corantes, antioxidantes e entre outros permitidos pela legislação. Quando os refrigerantes fizerem alusão aos sucos de frutas, esses devem conter quantidades mínimas respeitadas em suas composições. Se for enquadrado como sabor de laranja, uva e abacaxi, devem apresentar no mínimo 10% de suco natural dessas frutas, respectivamente para maçã, pera e maracujá, no mínimo 5% de forma análoga. Limão ou limonada, incluindo a soda, no mínimo de 2,5% de suco. Os sucos utilizados como matérias-primas nesta indústria devem ser minimizados em contaminações, obedecendo aos critérios de boas práticas de fabricação e manipulação, assim como controle de qualidade físico-químico e microbiológico, além das boas condições de estocagem. Os acidulantes regulam a doçura do açúcar, realçam o paladar e baixam o pH da bebida, inibindo a proliferação de micro-organismos. Na escolha do acidulante, o fator mais importante é a capacidade de realçar o sabor em questão. Eles podem ter funções complementares, como antioxidantes, conservantes, inversores de açúcares e outras. Tem um comportamento de equilibrar o sabor doce, ou seja, é usado para regular tais sensações. Um produto mais doce pode parecer menos ácido e vice-versa. Os antioxidantes previnem a influência negativa do oxigênio da bebida. Por isso, os refrigerantes nunca devem ser expostos ao sol. O ácido ascórbico é muito usado para essa finalidade. Quando utilizado, não é com o objetivo de conferir vitamina C ao refrigerante, e sim servir unicamente como antioxidante. Os aromatizantes ou flavorizantes conferem ou intensificam o aroma. Entretanto, os dois últimos também intensificam o aroma e o sabor. Esses aditivos têm características interessantes, pois podem criar outros sabores ainda não encontrados na natureza, ou até mesmo substituir ou mascarar sabores já presentes, quando em contato com os alimentos. Os refrigerantes são sujeitos à deterioração causada por leveduras, mofos e bactérias, provocando turvações e alterações no sabor e odor. O conservante visa inibir o desenvolvimento de micro-organismos. Os mais utilizados são o benzoato de sódio e o sorbato de potássio. Os corantes são utilizados para conferir ou intensificar a cor ao refrigerante. São usados nas diversas formas naturais ou artificiais. Alguns mais usados, como o beta-caroteno e as antocianinas, são naturais, e outros, como o amarelo tratazina, amarelo crepúsculo, amaranto e azul brilhante, são artificiais. Os edulcorantes são substâncias que conferem sabor doce às bebidas em lugar da sacarose. As bebidas de baixa caloria, as diets, seguem os padrões de identidade e qualidade das bebidas correspondentes, com exceção do teor calórico. Agora que você sabe o básico sobre os refrigerantes e todos os seus aspectos gerais, que tal conhecer um pouco do processo produtivo? A produção do refrigerante pode ser dividida em 3 partes: o preparo de xarope simples, a obtenção do xarope composto e o processo de diluição, carbonatação e envasamento. Pode-se ilustrar a produção de refrigerantes observando a figura seguinte, que mostra um panorama geral da fábrica, especificando todo o funcionamento interno, usando embalagens PET para o envase do produto. No passo 1, temos a captação de água. Geralmente faz-se a captação da água de poços, devido a este tipo de água ser considerado de boa qualidade. Em seguida, temos a filtração, para garantir a qualidade da água que será utilizada na produção. Após a mesma ter sido coletada, ela passa por um processo de filtragem. Na xaroparia, é o local onde se prepara o xarope, e também pode ser chamado de laboratório. Comumente, é onde ocorre a mistura do açúcar com a formulação de outros aditivos e água. No laboratório de qualidade, é o local onde as amostras dos produtos recolhidas diariamente são analisadas para que possam verificar os padrões de qualidade e exigências cobradas por órgãos fiscalizadores. A matéria-prima das embalagens, chamada de PET, chega até a indústria em tamanho padronizado, que é uma pré-forma. Não é o formato desejável para acondicionamento do refrigerante. Para transformá-lo em uma garrafa,
O mesmo passa pela sopradora, que aquece o material amolecendo. Após isso, o mesmo passa por uma forma que irá moldá-lo no formato adequado. O passo 6 é a linha de invase. Com os moldes das garrafas já soprados, as garrafas são encaminhadas para lavagem interna e externa, com um jato de água pressurizada adicionada de cloro. Na enchedora, essa etapa condiciona o enchimento das garrafas com a bebida isobaricamente, ou seja, uma pressão constante. Na recravadora ou rosqueadora, após a garrafa ser completamente preenchida com a quantidade previamente determinada, este equipamento enrosca a tampa e aperta fechando-a corretamente. No passo 9, temos a rotuladora. Este é o processo em que a garrafa recebe a identificação com a colagem do rótulo, geralmente com uma cola base de cera de abelha, para que não ocorra nenhuma interferência no sabor do refrigerante. A garrafa chega até o equipamento, a mesma é girada para que o rótulo seja colado, e atualmente estão sendo utilizados rótulos plásticos através do processo de encamisamento. No passo 10, a codificadora inkjet, o processo de produção está praticamente acabado. Passando por um pequeno equipamento, o conjunto recebe uma gravação que especifica o lote. Na embaladora, finalizando o processo, essa etapa agrupa as embalagens PET em 6 ou 12 unidades. Inicialmente, o conjunto de garrafas passa pela máquina e recebe um plástico que as envolve previamente. Após isso, esse pré-pacote passa por um espaço aquecido a 180 graus, em que o plástico irá encrespar e tornar-se rígido, com resfriamento já no formato das embalagens, dessa forma lacrando adequadamente o conjunto de PETs. E por fim, temos a pelletização. Essa etapa garante um transporte seguro do produto final, pois os pacotes formados são colocados em grades e depois recebem uma camada de material plástico, formando a chamada unitização, para dar segurança ao transporte. Referências utilizadas. Muito obrigada.